Um agressor sexual registrado viraliza quando é pego no flagra cheirando uma mulher por trás. Mas eu definitivamente não esperava que ele fizesse isso, tipo, que pirra é essa? Mas as autoridades afirmam que anos após o incidente, ele voltou a agir. Este é o Dentro do Crime, com lei e crime. Eu sou Elizabeth Milner. Estamos na Califórnia para este caso, onde o suspeito, apelidado de cheirador de bumbum, foi preso 2 vezes em 2 meses por cheirar o bumbum de mulheres, prática que supostamente repete desde 2021. Em agosto de 2023, a criadora do TikTok, Micaela Witter, viralizou após postar este vídeo nas redes sociais. É o 20º dia dos 100 dias de facilidades. E hoje vamos a Barnes Noble e tomar um Starbucks. Só que acabei sendo perseguida e violada o tempo todo. Cheguei na Barnes Noble, peguei meu Starbucks e estava animada para ver os livros. Mas foi ali que tudo começou. Fiquei ali um tempo e notei que um cara me encarava pelo buraquinho. Eu não sabia se era paranoia ou se ele só lia um livro. Ele estava só naquele cantinho. De qualquer forma, parecia que, onde quer que eu fosse, ele continuava me seguindo. Então eu gravei, caso ele tentasse falar ou fazer alguma coisa comigo. Mas eu definitivamente não esperava que ele fizesse isso. Tipo, que porra é essa? O tempo todo pensei, estou bem, ele não falou ou fez nada comigo. Mas depois percebi que ele fez o mesmo com essa garota. E ele se agacha, finge que está fazendo alguma coisa e aí cheira, eu não sei. Sempre me pergunto por que ele está perto de mim, mas essa foi nossa interação. O que você está fazendo? Fiquei muito assustada ao me virar e vê-lo bem embaixo de mim, tão próximo. Resolvi avisar a recepção. Tem um cara muito estranho. Ele tem umas contas vermelhas e ele fica fingindo que está amarrando o sapato. E eu acho que ele está... Onde ele está? Talvez por ali? Ele está indo embora. Avisaremos o gerente. Obrigada. E então eu tento lavar meu carro o mais rápido possível porque não quero esbarrar com ele. Então eu tô indo agora. Revendo o vídeo, tentei entender por que ele estava tão perto de mim. Isso me assustou. Estou tão enojada, me sinto violada, mesmo sem ter sido tocada, só parece muito nojento e estranho. Fui até a frente contar para a moça, pois não queria que ele fizesse isso com outros. E então, enquanto eu estava contando para ela, ele estava saindo, e tudo o que ela disse que podia fazer era avisar o gerente. Esperei um pouco para evitar ele e não conseguia me concentrar, só queria pegar um livro. Mas aí eu fiquei tipo, minha ansiedade ficou muito ruim. E também eu me senti muito enojada. Fui embora assim que pude. O homem agachado atrás dela foi identificado como Calise Crowder, de 38 anos. Micaela disse à ABC 7 Eyewitness News que após postar o vídeo, outras mulheres relataram experiências semelhantes com ele. Ela disse ao canal, estou feliz por ter conseguido gravar isso. Porque agora tantas pessoas vieram até mim dizendo que reconhecem o cara, que a mesma coisa aconteceu com elas. Pelo menos o nome e rosto dele estão por aí. Então, as pessoas podem ficar atentas. Micaela postou seu TikTok em 8 de agosto de 2023. Dias depois, policiais de Glendale, Califórnia, prenderam um homem suspeito de espionar e rondar uma casa. Segundo a polícia na época, no incidente mais recente, Crowder é acusado de espiar a residência de uma família de Glendale. A família com crianças estava em casa durante o incidente. Policiais de Glendale foram rapidamente enviados e o Departamento de Investigações continuou a investigação esta semana. Uma semana após supostamente seguir Micaela, Calise Crowder foi acusada de vadiagem com intenção de cometer um crime. Ele foi detido sob fiança de $10 mil. Depois, a esposa do ex-astro do Lakers, Roberto Horry, disse no Twitter que a família também encontrou Calise Crowder. Em um tweet, Candace Horry escreveu em resposta ao vídeo de Micaela, ela disse, abre aspas, isso é tão perturbador. Esse homem perseguiu minha filha adolescente em casa há mais de 10 anos. Foi preso, mas saiu e continuou agindo igual. Obrigada pelo aviso do retorno dele, ele precisa ser preso de vez. No fim, isso também não ocorreu nos incidentes de 2023. A polícia não contestou o voyeurismo e invasão, então ele foi condenado a 60 dias de prisão. Depois ele foi solto e voltou a agir este ano. Em 22 de julho, policiais atenderam um chamado na Nordstrom Rack em Burbank, Califórnia, após relatos de um homem assediando sexualmente uma cliente no departamento feminino. Quando os policiais chegaram, Calise saiu da loja, mas foi encontrado em um Walmart próximo e detido. Depois foi liberado.
Em 20 de agosto, os policiais o detiveram novamente por supostamente repetir o ato em uma Walgreens. Devido ao histórico e ao fato de Khalis ser agressor sexual registrado, ele ficou preso sem fiança. Em setembro, Khalis foi condenado a cumprir 135 dias na cadeia do condado de Los Angeles, após admitir ter violado sua condicional, o que significa que ele pode sair da prisão por volta do ano novo. Agora estou com a ex-promotora federal Nima Romani. Nima, obrigada por estar aqui. Esse caso é perturbador de várias formas e por vários motivos. São 2 incidentes distintos, um em 22 de julho e outro em 20 de agosto deste ano. Mas não estão muito distantes um do outro. Qual é a sua reação a essas acusações? Achei que já tinha ouvido e visto de tudo, mas agora temos um farejador de traseiros em série. Então, é realmente perturbador, sem dúvida. Sabe, na minha experiência, quando se trata de crimes sexuais, geralmente não há só uma vítima. Pessoas com fantasias sexuais desviantes costumam vitimar várias pessoas. Então não me surpreende que estejamos vendo esse padrão de comportamento se repetir. Lembro que, há alguns anos, um vídeo viralizou mostrando esse suspeito agachado atrás de uma mulher, supostamente cheirando perto dela em uma Barnes & Noble em Burbank. Qual sua reação ao modo de agir dele e às supostas ofensas repetidas? É um problema. Moro e trabalho aqui em Los Angeles. E você sabe, existe uma percepção de que alguns desses crimes não são levados a sério, ou que as pessoas que cometem crimes não são levadas a sério. Existe uma porta giratória e eles estão de volta às ruas. Obviamente, isso é perturbador. Certamente não é um assassinato ou um estupro sob ameaça de faca, mas ainda assim é um problema. Quando você tem, sabe, mulheres na Califórnia e em Los Angeles que são vítimas, e há pessoas que são criminosos sexuais condenados, imagine estar em uma Barnes & Noble, folheando livros, e alguém invadir seu espaço pessoal e independência assim. Isso é um problema. Espero que essa pessoa receba a ajuda de que precisa, provavelmente em uma prisão estadual. Mas isso realmente precisa parar. Não podemos ter um criminoso em série, de qualquer tipo, especialmente um farejador de traseiros. Também me surpreende que esses incidentes ocorram tão abertamente em locais públicos, especialmente em lojas. Quais são as obrigações legais das lojas de varejo ao identificar comportamentos suspeitos ou sexualmente inadequados em relação aos clientes? É difícil quando você é um estabelecimento de varejo, porque obviamente você não é a polícia. E muitas vezes eles próprios são vítimas de furtos no varejo. Novamente, é um grande problema. Quando você fala sobre a lei nesse caso, é interessante porque obviamente não é um caso típico. Então houve um caso, por exemplo, em que as acusações foram retiradas, aparentemente, porque a vítima não quis prosseguir com elas. Isso acontece em casos de crimes sexuais, onde alguém foi vítima e, honestamente, conta para as autoridades, conta para a polícia, conta para os promotores, conta para os detetives que, sabe, não consegue passar por isso de novo e testemunhar sobre isso em um julgamento público. Então, os casos são arquivados por esse motivo. Quando você fala sobre a lei, obviamente isso não se encaixa nos casos típicos de agressão sexual. Não houve toque, certo? Geralmente isso é preciso para caracterizar a agressão, como apalpar um seio ou nádegas, certo? Ou um caso de exposição indecente, onde é o agressor que está realmente se expondo, geralmente ele mesmo. Novamente, isso não está acontecendo ali. Agora, há outras coisas com as quais você, obviamente, pode acusar alguém assim, como perseguição, vadiagem, invasão de propriedade e esse tipo de coisa. Mas, novamente, como não há contato físico e nem exposição, isso não se enquadra nas categorias tradicionais de exposição indecente, ato obsceno, agressão sexual ou lesão corporal. E quais fatores determinam se esse tipo de ato é tratado como uma contravenção ou como uma ofensa mais grave? Sim, pode ser uma contravenção ou um crime. Isso é chamado de wobbler, pela lei da Califórnia. Então, geralmente, a primeira infração, se não for grave, será considerada uma contravenção. É punível com até 6 meses de prisão se for um caso de exposição indecente. Essa segunda foi considerada crime e pode render até 3 anos de prisão. O assunto é exposição indecente. Veja, esta pessoa é um agressor sexual registrado
e está em liberdade condicional por violação. Outros crimes, certo? Roubo e coisas do tipo. Então essa é uma pessoa que vai receber sentenças agravadas. Ele não será acusado de contravenção, mas sim de violar a liberdade condicional e os requisitos de registro. E claro, o novo crime que seria considerado grave devido ao extenso histórico criminal. E voltando para esse ponto de não ter contato, realmente não houve, certo? Mas ainda assim é muito sexualizado de certa forma também. Quais desafios os promotores enfrentam quando se trata de provar a intenção em um caso como esse, onde talvez a defesa possa facilmente dizer: ah, ele só estava no mesmo lugar na mesma hora, ele não estava fazendo nada de cunho sexual ou algo assim. Mas quão difícil é para os promotores lidar com um caso como esse? Bem, pode ser difícil porque, de novo, existe essa lacuna na lei, certo? A lei normalmente não considera a possibilidade de alguém ficar sexualmente excitado sem algum tipo de contato físico ou se expor, certo? Mas também existe a situação em que, do ponto de vista da defesa, eles podem argumentar o que quiserem. Mas é aí que entram os casos anteriores, certo? Chamamos de atos ilícitos anteriores, não? Normalmente, eles não entram em um caso, mas podem ser usados quando vão mostrar um motivo, um modus operandi, uma ausência de erro, certo? Então, se a defesa argumenta: ah, foi só estar no lugar errado, na hora errada, se você estivesse se abaixando para pegar um livro, a promotoria poderia alegar que isso faz parte de um padrão de abuso sexual dessas mulheres para sua própria excitação. Então, eu acho que um juiz permitiria que esse comportamento sexual anterior fosse incluído. E, na verdade, existe uma lei estatutária na Califórnia que normalmente, você sabe, antecedentes não são incluídos. Mas especialmente em casos de crimes sexuais, se alguém tem um histórico de violência sexual ou má conduta sexual, isso é incluído para mostrar que o caso mais recente pelo qual estão sendo acusados está em conformidade com esses atos anteriores. Sabemos que um dos supostos incidentes foi gravado em vídeo e divulgado em rede social. Isso aconteceu anos antes dos incidentes de 2025 e 2023. Mas, em relação a evidências em vídeo, especialmente quando um vídeo viraliza nas redes sociais, isso tem valor legal? Como esse tipo de coisa é avaliado no tribunal? Sei que usamos como evidência, mas isso sempre é admissível, especialmente em casos assim? Eu adoro evidência em vídeo, e geralmente ela é admissível se houver uma testemunha que possa atestar sua autenticidade. Adoro vídeo porque ele faz muita coisa, né? As pessoas podem mentir, réus mentem sempre, mas até vítimas podem não lembrar tudo com precisão, não que mintam, mas talvez não recordem perfeitamente. Mas o vídeo é sempre a melhor prova, na minha opinião, assumindo que esteja claro e capture o incidente. E nos dias de hoje, realmente, o vídeo mudou o jogo. Quero dizer, pode ser algo como, você sabe, obviamente, um tipo de caso muito diferente. Mas o caso de George Floyd poderia ter sido um caso muito diferente se não tivesse sido registrado em vídeo. Lembro quando criança, vimos o caso Rodney King em vídeo. Quero dizer, era tão raro ver esse tipo de caso de má conduta policial registrado em vídeo. Agora com câmeras de celular, vigilância por vídeo, campainhas inteligentes e até no carro. O vídeo mudou completamente como esses casos são processados. Por isso, adoro provas em vídeo. Sim, entendo perfeitamente. Especialmente quando analisamos vídeos de câmeras corporais, comparamos com o relatório policial e depois assistimos à gravação. E isso realmente adiciona muito mais detalhes ao que antes era apenas preto e branco. E até que ponto o histórico dele de incidentes semelhantes anteriores influencia as decisões sobre fiança ou possível detenção antes do julgamento? Sem dúvida, ao analisar a fiança, você avalia se a pessoa é risco de fuga ou ameaça à comunidade. Alguém que continua cometendo crimes assim que é solto, mesmo estando em liberdade condicional, certo? Liberdade condicional é uma segunda chance, certo? Você não precisa estar em liberdade condicional. A junta de liberdade condicional diz: olha, vamos te dar outra oportunidade de voltar para a sociedade e tentar viver uma vida bem diferente. E se aqui está alguém que assim que é solto, ou logo depois, está cometendo mais crimes, basicamente cometendo o mesmo crime, como juiz eu penso, bom,
Essa é uma pessoa que representa perigo para a comunidade. Sabe, isso é um perigo para mulheres que estão apenas fazendo compras, certo? Quero dizer, imagine o que essas vítimas estão passando. Então, acho que sim, esse histórico criminal anterior, alguém em liberdade condicional, cometendo crimes e sem se adequar à lei, me faz, como juiz, acreditar que não merece fiança. E você acha que ele já teve segundas chances no passado? Só porque os incidentes não tiveram contato, já são considerados como sem contato. Porque era só cheirar e parecia menos grave que um abuso sexual, estupro ou assassinato. Indo só, sabe, até esse ponto extremo. Mas você acha que é por isso que ele continuava recebendo essas segundas chances que permitiam que ele ficasse livre para continuar fazendo isso? Acho que sim, pela natureza da conduta, pois não houve toque, apalpação ou exposição. Reforço que isso não é justificável. Provavelmente, promotores, juízes e advogados anteriores consideraram esses casos menos graves que outras condutas sexuais impróprias. E claro, veja, nós sabemos que há alguns promotores que podem ser brandos nesses tipos de casos. Obviamente, há superlotação nas cadeias do condado e nas prisões estaduais. Infelizmente, há mesmo essa porta giratória para criminosos reincidentes, como estamos vendo aqui. É lamentável. Eu não sei a resposta. É mais uma questão de política pública. Espero que esse indivíduo, Yuna, seja removido da sociedade e receba a ajuda necessária, pois, caso contrário, pode morrer na prisão, se não parar com isso. Ou ainda pior, alguém do outro lado acaba se machucando porque ele simplesmente continua a intensificar o comportamento dele. Primeiro você sabe, cheirar o bumbum. Depois pode ser algo pior no futuro, a gente nunca vai saber. Nima Romani, quero te agradecer muito pelo seu tempo e pela sua visão sobre esse caso. Mas antes de encerrar, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Acho que já falamos tudo. Obrigado por me receber. Registros online mostram que Khaleesi Crowder segue sob custódia do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, cumprindo sentença. Encerramos este episódio. Confira mais no canal do YouTube do Law and Crime. Sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.